Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos à sessão solene de posse da coordenadora do Núcleo de Estudos de População, Elza Bercó, da Universidade Estadual de Campinas, pesquisadora doutora Gláucia dos Santos Marcondes, para o quadriênio 2025 a 2029, em substituição à pesquisadora doutora Maísa Faleiros da Cunha. Para compor a mesa diretiva desta solenidade, convidamos o professor Dr. Paulo César Montanher, magnífico reitor da Universidade Estadual de Campinas. Pesquisadora doutora Raluca Sabu, coordenadora da Coordenadoria de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa da Unicamp, COSEM. Pesquisadora doutora Maísa Faleiros da Cunha, coordenadora do Núcleo de Estudos de População Elza Bercó, gestão 2021 a 2025. Podem tomar seus lugares. Com a palavra, o magnífico reitor da Universidade Estadual de Campinas e presidente desta sessão solene, professor Dr. Paulo César Montanher. Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu queria saudar a doutora Raluca, a doutora Maísa, na mesa junto comigo, saudar os presentes e convido para ocupar seu lugar na mesa a pesquisadora doutora Gláucia dos Santos Marcondes, por favor. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, acompanhar a execução do hino nacional brasileiro. As margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velha, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza.
nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria Amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta. Entre ninguém te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol nas mãos, gentil, pátria amada, Brasil. Agradecemos a presença de professores, pesquisadores, funcionários e alunos do NEPO, da comunidade Unicamp e dos demais convidados. As justificativas de ausência e envio de cumprimentos já foram transferidas aos membros do NEPO pelo cerimonial do gabinete do reitor. Dando sequência a esta solenidade, convidamos para fazer o uso da palavra a coordenadora do Núcleo de Estudos de População Elza Bercó, gestão 2021 a 2025, pesquisadora doutora Maísa Faleiros da Cunha. Bom dia. Cumprimento o magnífico reitor da Universidade Estadual de Campinas, professor Dr. Paulo César Montanher, a coordenadora da Coordenadoria de Centros e Núcleos Interdisciplinares. Bom dia. Cumprimento o magnífico reitor da Universidade Estadual de Campinas, professor Dr. Paulo César Montanher, a coordenadora da Coordenadoria de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa da Unicamp e COSEM, pesquisadora doutora Raluca Savo, diretores e diretoras de unidades e demais autoridades presentes, docentes, colaboradores, pesquisadores, coordenadora associada, estudantes e servidores, prezados familiares, amigos e aos que nos assistem pelo canal do NEP. Ao encerrarmos mais um ciclo à frente da coordenação do Núcleo de Estudos de População Elza Bercó, gostaria de expressar meu sincero agradecimento a todas as pessoas que, direta ou indiretamente, contribuíram para o fortalecimento e a consolidação do nosso trabalho ao longo desse período. A gestão, que ora se conclui, foi marcada por desafios, mas também por avanços e conquistas. Com o apoio de pesquisadores e docentes, estudantes, técnico-administrativos e colaboradores, conseguimos fomentar a produção científica, estimular o diálogo interdisciplinar e estreitar laços com a comunidade acadêmica e a sociedade. Foram anos de aprendizado, amadurecimento institucional e, sobretudo, de construção coletiva, evidenciando o compromisso do NEPO com a excelência acadêmica, a ética na pesquisa e a responsabilidade social do conhecimento que produzimos. Reafirmo aqui a minha gratidão à equipe que caminhou ao nosso lado pela confiança, pela parceria e pela disposição de enfrentar cada desafio com dedicação e espírito colaborativo. Também agradeço à COSEM pelo suporte institucional e à reitoria pelo apoio e pelo reconhecimento da importância dos centros e núcleos no ambiente universitário. A gente estava aqui agora há pouco conversando um pouco sobre essa trajetória dos centros e núcleos, né? Muitas vezes com desafios, mas também com muitas conquistas. Eu desejo a nova coordenação, sabedoria e coragem e uma gestão profícua, com novas ideias e horizontes. Tenho plena convicção de que o NEPO continuará avançando, mantendo-se como espaço de pensamento crítico, inovação e compromisso com a formação científica e cidadã. E que nunca percamos de vista que a pesquisa não é um fim em si mesma. Ela é ponte, é farol, é compromisso com a transformação do mundo em um lugar mais ético e igualitário.
Saiam da coordenação com o sentimento de dever cumprido e com a certeza de que o conhecimento não se constrói sozinho. Ele é sempre uma travessia feita coletivamente, com escuta, diálogo e colaboração. E seguimos sempre à disposição para contribuir com a continuidade e o fortalecimento dessa trajetória tão bem sucedida do NEPO, que essa semana completa 43 anos. Muito obrigada. Com a palavra, o magnífico reitor da Universidade Estadual de Campinas, o professor Dr. Paulo César Montanher. Obrigado. No uso de atribuições legais que me foram conferidas, declaro empossada no cargo de coordenadora do Núcleo de Estudos de População, Elza Bercó, da Universidade Estadual de Campinas, a pesquisadora doutora Gláucia dos Santos Marcondes, para o quadriênio 2025-2029. Parabéns. Convidamos para o seu primeiro pronunciamento como coordenadora do Núcleo de Estudos de População, Elza Bercó, da Unicamp, a pesquisadora doutora Gláucia dos Santos Marcondes. Bom dia a todas e todos. Meus cumprimentos ao magnífico reitor da Universidade Estadual de Campinas, professor Dr. Paulo César Montanher, a pesquisadora doutora Raluca Savu, coordenadora da Coordenadoria de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa da Unicamp, e a pesquisadora doutora Maísa Fadeiros da Cunha, coordenadora do Núcleo de Estudos de População Elza Bercó, durante a gestão 2021-2025, e a todas as pessoas aqui presentes e as que nos acompanham em transmissão. Amanhã, dia 27 de maio, o NEPO completa 43 anos de sua fundação. Este ano, 2025, é marcado pela celebração ao centenário de vida da nossa querida fundadora, doutora Elza Bercó, e, em particular, também pelos meus 30 anos de convivência e atuação nesse espaço. Em 1995, uma amiga que era bolsista de iniciação científica do professor José Marcos me avisou sobre uma seleção de bolsista no NEPO, e que tinha um título muito curioso. Ao me deparar com um cartaz de convocação, naquela época em que se usava cartaz para fazer convocação, o projeto era Os Homens Esses Desconhecidos, Masculinidade e Reprodução. Ora, como ignorar de fato um título tão provocativo e até mesmo com um certo toque divertido como esse? E foi assim que conheci aquela que me abriu as portas e janelas para o fazer científico, em particular para uma área de conhecimento que até então desconhecia, a demografia. Foi com a professora Maria Coleta de Oliveira, à época coordenadora do NEPO, que iniciei a trajetória que me trouxe até esse exato momento. Uma história de aprendizados percorrendo várias etapas e posições de como produzir conhecimento com trabalhos individuais e coletivos de pesquisa, de como expressar minhas ideias, inquietudes, defesas e lutas, sempre inseridas em diálogos com outras pessoas, com outros grupos, com outras instituições. Foi ao longo dessa convivência, nesse espaço, com as pessoas que aqui estão e outras que estiveram comigo, que também aprendi sobre a dedicação para manter viva, dinâmica e relevante socialmente nossas instituições que são formadoras de profissionais e produtoras de conhecimento. Sendo parte dessa universidade, desde a época da graduação em Ciências Sociais, passando pelo mestrado na Antropologia e o doutorado na Demografia, todas no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, o nosso IFISH,
Tenho sido testemunha e agente das muitas transformações que se operaram e ainda estão em curso, das conquistas e dos desafios de nos expandirmos, de sermos mais diversos, de nos mantermos autônomos e democráticos. Em tempos em que as adversidades de múltiplas ordens atingem cientistas e instituições científicas, aqui e globalmente, se faz ainda mais urgente continuarmos fazendo aquilo que nos move e que também nos lembrou a professora Ana Maria Nogales na aula inaugural desse ano para o programa de pós-graduação em demografia. Lançar luzes sobre as incertezas, lançar luzes sobre aquilo que está invisível, é ignorado ou equivocado. Dirijo-me ao magnífico reitor da Unicamp, professor Dr. Paulo César Montanher, para expressar o compromisso como coordenadora do NEPO de dar continuidade ao crescimento e fortalecimento da formação, produção e disseminação de conhecimento científico desenvolvido nesse espaço, como parte integrante daquilo que constitui a excelência e a relevância da Unicamp para a nossa sociedade, nosso país. Isso só é possível com o reconhecimento e o apoio da gestão da universidade através da contínua atenção às velhas e novas demandas para que pesquisadoras, pesquisadores, funcionários e funcionárias de centros e núcleos possam continuar crescendo em número, estimulados e reconhecidos para o desenvolvimento das atividades que são essenciais para a existência dessa universidade. Dirijo-me à pesquisadora doutora Raluca Savu, coordenadora da COSEM, para expressar o compromisso como coordenadora do NEPO de continuar a ser um aliado no fortalecimento dos centros e núcleos da Unicamp, contribuindo com a produção e disseminação das pesquisas multi- e interdisciplinares que caracterizam nossos espaços, além de nos mantermos firmes e fortes das lutas com vistas à superação de desafios ainda presentes para o amplo reconhecimento da importância da carreira PQ, que completa esse ano 20 anos, e dos centros e núcleos como parte igualmente essencial no cumprimento das atividades fins da universidade: ensino, pesquisa e extensão. Dirijo-me aos colegas, professora doutora Luciana Correia Alves, chefe do Departamento de Demografia, e pesquisador Dr. Alberto Eichmann Jacob, coordenador da pós-graduação em Demografia e discentes da Demografia, para reiterar o apoio e parceria na formação da pesquisa de graduandos e especialmente de pós-graduandos. Dirijo-me às amigas e amigos do NEPO, como gosta de se referir nossa querida fundadora, doutora Elza Bercó, para expressar o compromisso como coordenadora de me manter fiel a uma história de muitas lutas e conquistas para fazer desse espaço, dessa casa, um dos pilares institucionais da demografia no Brasil. Reafirmo o nosso apoio e constante estímulo à participação ativa de nossos pesquisadores, docentes e discentes, junto às atividades da Associação Brasileira de Estudos Populacionais, a ABEP, a Associação Latino-Americana de Estudos de População, a LAB, a nos colocarmos sempre abertos para parcerias com várias das instituições científicas, governamentais e não governamentais, em que temos contribuído com parcerias que geram importantes reflexões sobre a dinâmica da população brasileira. CEDEPLAR, ENSE, UFRN, SEBRAP, IBGE, Fundação SEAD, CNPD, Fiocruz, INPE, Ministério Público do Trabalho, secretarias municipais e estaduais, secretarias e órgãos de planejamento urbano, institutos federais, universidades federais do sul ao norte e nordeste do país e tantas outras em que temos colegas demógrafos e estudiosos de população. As pesquisadoras, pesquisadores, funcionárias e funcionárias do NEPO, obrigada pelo apoio em diferentes momentos da minha vida institucional e hoje pelo voto de confiança para coordenar essa casa. Peço, se ainda posso pedir algo, compreensão para as falhas que certamente acontecerão,
paciência e serenidade para a resolução das adversidades que são próprias dos nossos dias e vidas tão atribuladas, diálogo constante para darmos concretude e continuidade aos múltiplos trabalhos que fazem parte desse coletivo. Espero, com meu trabalho, honrar tudo e a todas e todos com quem aprendi e tenho aprendido ao longo de anos convivendo nesse espaço. Meu especial agradecimento à pesquisadora doutora Maísa Faleiros da Cunha pela parceria generosa e afetuosa na gestão anterior em que estive como sua coordenadora associada, e à pesquisadora doutora Margarete Arilha, que aceitou prontamente o desafio, como coordenadora associada, de juntos conduzirmos aos tempos futuros para o NEP. E, por fim, me dirijo às minhas amigas e amigos de vários tempos e lugares, pessoas que têm acompanhado minhas aventuras e desventuras, torcendo e comemorando pelas minhas conquistas. Muito obrigada. E sim, eu amo vocês, vocês que lutem com isso. E por falar de amores, dirijo-me agora à minha família. Minha mãe Nair, meu pai Roberto, meus irmãos Ulisses e Glauco, minhas cunhadas Alessandra e Deja, minhas sobrinhas Duda, Letícia, Bia, meus sobrinhos Biel, Rodrigo e Rafael e a pequena Nina, minha sobrinha neta. Pois é, eu tenho sobrinha neta, cujo amor e suporte e a alegria me preenchem totalmente, mesmo diante da distância que me mantém constantemente ausente do convívio familiar. A vocês, o meu amor, ontem, hoje e sempre. Agradecemos pelas palavras, doutora Glaucia, doutora Maísa. Convidamos para fazer uso da palavra a pesquisadora doutora Raluca Samu, coordenadora da Coordenadoria de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa da Unicamp. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, gostaria de cumprimentar os meus colegas aqui da mesa, o novo doutor da Unicamp, o professor Dr. Paulo Souza Montanher, a coordenadora empossada agora do NEP, a doutora Glaucia dos Santos Leopoldes, e a ex-coordenadora, gostaria de dizer, Maísa, que fez uma excelente gestão de 2021 e 2025, tivemos uma parceria extraordinária, que eu espero manter, mesmo como pesquisadora, Eu estarei aí na UCEM até 2028, então temos bastante tempo para colaborar. Então, fico muito satisfeita por estar hoje aqui presente como coordenadora da UCEM para esse evento, para essa cerimônia, que marca uma renovação administrativa desse núcleo, E a farsa se mantém mesmo muito crescente, isso também com os desafios contemporâneos, O NEPO é uma das unidades que integra o sistema COSEM, que é composto por 22 centros e núcleos de pesquisa que atuam em todas as grandes áreas de conhecimento, com forte vocação interdisciplinar e compromisso com a articulação entre ciência, ensino e extensão. Criado em 1982, o NEPO consolidou-se como polo de referência em demografia e estudos da população. Desde a sua origem, assume a complexidade do fenômeno populacional como um objeto que exige abrangências múltiplas, históricas, sociais, ambientais, econômicas e culturais. E isso é, inclusive, o espírito de interdisciplinaridade que a COSEM busca promover, não meramente como soma de disciplinas, mas como articulação crítica entre saberes no estudo da questão complexa e multifacetada, que é o estudo da população. O Brasil e o mundo enfrentam hoje transformações demográficas profundas, que atravessam dimensões sociais, econômicas e ambientais. O envelhecimento populacional, os fluxos migratórios intensificados por conflitos de escala global, as mudanças nas configurações familiares, o recrudescimento das desigualdades estruturais, os impactos das emergências climáticas e os desafios na área de saúde compõem um cenário complexo que tensiona as políticas públicas e exige respostas fundamentadas em conhecimentos rigorosos. Esses desafios não são
abstrações, são questões que se materializam nas cidades sobrecarregadas, nos fluxos migratórios forçados, na precarização das condições de vida, na vulnerabilidade acentuada, no desequilíbrio entre crescimento populacional e sustentabilidade ambiental. Nesse contexto, os estudos desenvolvidos pelo NEPO são indispensáveis. Suas pesquisas oferecem fundamentos que orientam e planejam e a formulação e avaliação de políticas públicas e orientam a tomada de decisões da sociedade de forma mais ampla. É justamente nesse campo de urgência e relevância social que se insere o NEPO com uma reconhecida capacidade de articular produção científica qualificada e compromisso com dilemas coletivos do presente. E nesse cenário que a nossa querida colega Glaucia assume hoje a coordenação do NEPO. E com formação interdisciplinar, como ela mesma falou, né? Ela é graduada em Ciências Sociais, mestra em Antropologia e doutora em Demografia. A doutora Glaucia alia a produção científica de excelência, a atuação docente na pós-graduação e engajamento institucional, dentro e fora da Unicamp. Sua liderança reúne assim a densidade intelectual e a capacidade de articulação necessária para sustentar a continuidade do trabalho coletivo e impulsionar novos caminhos para a extensão. Eu acredito que esse também é um momento muito importante para lembrar a nossa querida doutora, professora Elza Bercon. Destacar a importância dessa grande pesquisadora, fundadora do núcleo, sendo referência absoluta nos estudos demográficos no Brasil e uma voz pioneira na defesa dos direitos reprodutivos da mulher. Sua trajetória combina rigor científico e comprometimento ético, especialmente na aplicação criteriosa de estatísticas para subsidiar políticas públicas que respeitam a dignidade e a autonomia feminina. A obra da professora Bercon e sua atuação institucional constituem um alicerce intelectual e ético que segue orientando a missão do NEPO, reafirmando a necessidade de um compromisso público informado e responsável. Por fim, a Evocen reitera seu apoio institucional à nova gestão e ao conjunto das atividades desenvolvidas pelo NEPO, reconhecendo o valor estratégico das pesquisas de população para o futuro da universidade, da ciência e do país. Em tempos de incerteza e de complexificação das desigualdades, é essencial que espaços como o NEPO se mantenham como referência na produção de conhecimento crítico, formação de pesquisadores e diálogo com a sociedade. Desejo à doutora Glaucia uma gestão frutífera, comprometida com o desafio do presente e com a construção de horizontes mais justos e sustentáveis. Muito obrigada a todos e excelente dia. Agradecemos à doutora Haluca pelas palavras. Com a palavra, o magnífico reitor da Unicamp, professor Dr. Paulo César Montanher. Obrigado novamente. Queria novamente desejar bom dia a todas as pessoas, agradecer a oportunidade de participar desse momento, sempre são muito importantes. Queria falar um pouco do que me move, o que me trouxe nesse momento aqui. É a segunda posse que eu venho. E eu queria dizer a vocês que faço isso exatamente porque quero dizer a todos vocês que os centros e núcleos, da importância que os centros e núcleos têm para a Unicamp, e quero reafirmar, contem conosco para tudo aquilo que eventualmente nós pudermos fazer em relação a esse vigoroso, valioso e importante sistema que temos. Nós estávamos exatamente falando lá sobre essa construção, né? Eu fui estudar um pouquinho ontem à noite, lindão à noite, eu abri um computador. Claro que eu conheço bastante coisa da universidade, mas nada melhor do que a gente estudar as coisas, né? E eu fiquei muito surpreso em saber que foi o professor Pinotti que criou o então Núcleo de Estudos em População, né? E depois agora ele substituiu o em por um D. Isso deve ter um volume enorme de discussões teóricas para sair do E e chegar no D. Fiquei pensando que seria um núcleo de estudos em população, né? Ou de população. Eu fiquei pensando, qualquer dia eu vou saber mais disso. Também queria dizer da minha alegria de ver que em 2014, acho que tem uma resolução GR
que transforma o núcleo em Elza Bercoff foi lá, né? Então também é uma passagem da minha vida que eu me lembro, e depois eu vim a conhecer o trabalho da professora Elza, quando a Marisa esteve comigo lá um tempo atrás, né? Vocês estavam organizando um livro belíssimo. Eu tive a honra de poder também, naquele momento, participar disso, né? De alguma forma, como chefe do gabinete, eu logo vi a importância daquilo. Eu falei, pô, que coisa fantástica, né? Então, essa para mim é uma alegria muito grande. Também eu estava relatando às pessoas que vivi também uma experiência ímpar, quando o professor Jorge Tapia era o coordenador dos centros e núcleos. Nós tivemos uma grande discussão na universidade sobre os centros e núcleos, vocês vão se lembrar disso. E de repente eu era diretor da Faculdade de Educação Física, membro da CAI Consul, e estou no meio daquele movimento enorme, né? Foi ali uma coisa fundamental para que eu pudesse aprender um pouco mais sobre isso, porque como os núcleos e os centros foram nascendo de forma isolada, em algum momento isso virou um sistema, e esse sistema então se tornou cada vez mais rigoroso, mais robusto. Ele hoje queria aqui corroborar com as palavras da doutora Glaucia e da doutora Raluca, e também da doutora Marisa, e por certo é o sentimento que vocês trazem aqui, de que a gente na universidade tem que valorizar essa relação, porque os centros e núcleos fazem algo que a gente na unidade muitas vezes não faz, que é a interdisciplinaridade, como a doutora Raluca comentou. Não é muito fácil fazer interdisciplinaridade, a gente usa muito essa palavra, mas faz pouco, né? Eu falo isso pela minha experiência de coordenador de graduação que fui, né? Que a gente, por exemplo, no curso de Educação Física, a gente tem anatomia, fisiologia, nós podemos estudar tudo aquilo junto, mas não é muito fácil mudar isso, não. Os currículos, eles podem até ser assim, mas eles não acontecem muitas vezes assim. Então é um desafio imenso, né, que a gente na universidade precisa fazer valorizar essa relação. E também queria falar um último assunto que me move muito, que me sinto feliz ao ver o meu querido professor Zé Marcos aí, o trabalho que nós fizemos desde 2021, quando a gente tinha tido aquele grande problema no projeto do curso do Departamento de Demografia, né? E eu não trato isso como uma coisa... historicamente, às vezes a universidade vai colocando coisas nos seus vamos dizer assim, documentos, nos seus estatutos, que às vezes elas nos pregam algumas peças, né? E nós tínhamos lá um número cabalístico de que um departamento tinha que ter 10 pessoas. Por algum momento na história isso existiu. E a gente seria pego de surpresa com o departamento de demografia entrando numa crise, né? Do ponto de vista quantitativo. Eu me sinto também muito feliz de ter participado desse processo lá, então, na gestão do professor Tom Zé, quando a gente consegue preservar o departamento com um outro desenho, um outro formato, onde as unidades teriam condições hoje de flutuar melhor, porque não há tema mais relevante no mundo do que estudar a população, né? Sem isso a gente não sabe para onde vai, né? O que fazer por conta dos processos todos que envolvem tão importante área, né? Porque ele é fundamental para que a gente possa estabelecer políticas de saúde, de formação, de educação, né? Eu tenho uma filha que está no ensino fundamental, estava até outro dia no ensino fundamental. Quando ela estava no 9º ano, eu fui estudar com ela um tema da demografia, uma coisa fenomenal, né? Os desenhos que eram piramidais da faixa demográfica hoje já não são mais, né? Se a gente não souber disso, não tiver gente estudando, não tiver dados que o IBGE produz, enfim, coisas que vocês têm uma relação intrínseca, a gente não sabe para onde vai, né? É simples assim, né? Então eu me sinto muito feliz de, nesse momento, participar disso. E algumas questões que eu anotei, né? Quer dizer, essa missão que vocês têm de produzir aí no sistema COSEM, né? Não só no NECO, mas de produzir interdisciplinaridade, é uma coisa fantástica, porque é algo que talvez a Unicamp seja a única universidade do país que tem um sistema com essa característica. Que a gente, ao invés de ficar olhando para os seus, vamos dizer assim, para as suas falhas, a gente precisa corrigi-las e valorizar isso
para que a gente possa ensinar o país que há formas diferentes de fazer ensino, pesquisa, extensão universitária e relações com a sociedade. A segunda questão é que o objetivo, então, dos centros que eu risquei alguma coisa, né? É uma questão de olhar os fenômenos de forma muito diferente, muitas vezes de uma forma mais simplista ou de uma forma... Como se muitas vezes a gente faz uma unidade de ensino e pesquisa e esse trabalho é fundamental, né? Queria também mencionar a questão da diferença, né, entre essa relação de interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, essas coisas todas, mas eu reconheci a dificuldade que é fazer interdisciplinaridade. Deve ser um desafio aqui, eu ia professora Luca usar essa expressão, a Maíra também, a Glaucia, então boa sorte para você nesse desafio permanente de fazer isso funcionar. São nomes bonitos, mas complexos no seu cotidiano, né? E por fim, eu queria falar uma coisa que eu disse sexta-feira, e nesse momento, todos os lugares que eu tiver, eu vou dizer. Nós temos participado de muitas coisas valiosas na Unicamp. Elas são muito pouco conhecidas, por incrível que pareça. Mas quando aparece uma coisa ruim, é incrível como as pessoas adoram nos maltratar na televisão. É algo que não é fácil de lidar, porque nós temos aí 1 ou 2 episódios mais recentes, alguém filma uma parede e aquilo parece que é o que a universidade faz. E a gente esquece que nesse momento nós estamos salvando milhares de vidas na Unicamp, fazendo transplantes dos mais sofisticados, somos uma referência no país nisso. O professor Zeferino, nosso diretor de saúde nesse momento, tem uma larga história de dedicação à saúde, e mostrou os dados que em São Paulo nós somos o hospital que mais faz percentualmente cirurgias de alta complexidade. E a gente não fala isso, né? A gente só fala isso. Ao final desse ano nós vamos formar milhares de jovens que muitos serão lideranças fundamentais para o país, né? Um futuro não muito distante. E alguns se perpetuarão dentro da sua vida. Perpetuarão não é uma boa palavra, muitos seguirão como lideranças fundamentais em diferentes áreas do conhecimento brasileiro, interferindo até internacionalmente. Semana passada eu estive na apresentação, nós recebemos o vice-governador, o governador em exercício, Felício Ramute, e houve uma apresentação de todo o nosso sistema de inovação. Nós geramos nas nossas empresas filhas, incubadas, enfim, nas nossas empresas startups, mais de 51 mil empregos diretos de alta performance tecnológica, mais perto de 30 bilhões de reais por ano de imposto direto no estado de São Paulo, né? Nós temos estudos e pesquisas fundamentais em diferentes áreas do conhecimento e, de repente, a gente fica na mídia por algumas coisas que não são reais. Então, a gente precisa urgentemente fazer com que esse projeto a sociedade saiba. Claro que temos coisas a melhorar, né? Claro que nós temos coisas a melhorar. Nós queremos agilidade na pesquisa, na tramitação de documentos, mas não é possível fazer agilidade sem segurança jurídica. Então, a gente precisa, com a nossa inteligência, com a nossa capacidade de fazer as coisas, criar mecanismos que isso seja possível. Alguns dizem, vamos usar a inteligência artificial. É bom, mas também é perigoso, né? Eu fui num seminário também de inteligência artificial e eu ousei dizer, olha, eu confio muito nos cientistas, mas eu não sei para onde isso vai nos levar. E com todas as pessoas que eu converso, me parece que é uma interrogação fundamental que esteja nas nossas mentes, porque a gente não sabe muito bem o que está acontecendo. Uma criança que nasce hoje, ela nasce num mundo diferente do mundo de 10 anos atrás, 9 anos atrás. Né? Para quem, como eu, cheguei à universidade em 88 e peguei a transição do computador, né? Onde as pessoas, né, para a gente salvar uma coisa, tinha lá, não sei se vocês se lembram, tinha que apertar um monte de botão assim, né? E dar um clique final. Aí apareceu o mouse, a gente foi criando isso, e hoje a gente tem uma geração muito diferente, que tem hoje muita dificuldade, né? Porque muitos não escrevem mais manualmente. Tem tentado corrigir provas de alunos, algumas têm sido muito difíceis, né? Vocês devem saber o que eu estou querendo dizer.
Então, a gente está, de fato, num processo de transição muito significativo e a universidade é fundamental para isso, e um sistema como esse nosso, sistema COSEN, é valioso e a gente precisa corrigir rotas, fortalecer, dar sustentação. Queria dizer que vocês podem contar conosco e a minha presença aqui tem um pouco este sentimento, né, de dizer a vocês, ó, temos um grande respeito por essa história e queremos continuar fortalecendo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, dizer algumas palavras. Eu vou sair daqui, vou numa reunião do Fórum da Cisco Crueste. Eu também ganhei as heranças do presidente do Conselho de Reitores, depois eu vou a São Paulo, mas faço isso com uma alegria no coração imensa, porque nós temos guardiões da nossa autonomia universitária que precisam se manter fortalecidos, porque nós também não sabemos muito bem o que nos espera nessas transições aí. Muito obrigado, gente. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu desejo para a Marisa um pouco de descanso, mas não muito, não. Para a doutora Glaucia, muito sucesso, felicidades. Sempre é bom a gente ver o espírito renovado e a continuidade de bons projetos. Tá bem. Mais uma vez, obrigado. Agradecemos as palavras do magnífico reitor. Encerrada esta sessão solene, agradecemos as autoridades que compuseram a mesa diretiva, bem como as demais autoridades presentes, senhores docentes, funcionários, alunos e demais convidados. A seguir, a coordenadora empossada receberá os cumprimentos no espaço externo ao auditório. Bom dia a todos. Thank you.